Olá, primeiro ano. Vamos lá gravar mais uma aula aqui nossa. Bom dia para todo mundo, boa tarde. Aula de redação, tá certo? Módulo 2, página 71. Vamos estudar hoje a descrição objetiva. Então, você bem objetivo. Brincadeira. A piada tá boa, pessoal. Eu tô ótimo, piada. Vamos lá. A descrição objetiva. Pessoal, a gente já viu, né? Que do ponto de vista do observador, diante do objeto observado, a gente pode fazer a descrição, seja ela de forma subjetiva ou seja ela de forma mais objetiva, certo? E como é que vai funcionar essa questão? Hoje vamos aprender a descrição objetiva. Ela é bem direta ao ponto do objeto que você quer discutir. Então, vamos dar uma lida nesse texto aqui e observar que ele tem algumas coisas interessantes. Ó. Olha aqui. Leia, né, o texto a seguir. A aridez do sertão conserva sítios arqueológicos e paleontológicos. Ok? Entre os destaques está a Pedra de Ingá, com 24 metros de comprimento por 38 metros de altura. Tá bom? Então vamos lá. Ingá. Sai governo, entra governo, e o sertão segue invariavelmente relacionado à seca, pobreza, sofrimento. Mas o mesmo sol escaldante que evapora as esperanças dos sertanejos e a mesma terra quebrada pela falta de irrigação preservam a riqueza de valor inestimável no interior do Nordeste. A Paraíba, por exemplo, abriga sítios arqueológicos e paleontológicos que, aliados a formações geológicas curiosas, convencem qualquer turista de que um roteiro alternativo pode sim passar ao largo da bela costa. Além do mais, o Cariri pernambucano tem lá suas belezas, à margem dos padrões tradicionais. Inscrições rupestres feitas há milhares de anos, pegadas de dinossauro e ossos fossilizados são algumas das surpresas escondidas no interior do estado. Só se alcançam tais lugares depois de se embrenhar pelo agreste, num trajeto puxado, por estradas às vezes estreitas, às vezes em obras. No caminho é bom encontrar tempo para uma pausa, para observar bodes pastando e calangos cruzando a estrada, para experimentar o fruto do cacto chique-chique ou para fotografar uma flor exótica como a do mandacaru. Lindíssima. Itacoatiaras. O maior monumento arqueológico do Brasil, com 24 metros de comprimento por 3,8 metros de altura, fica num sítio arqueológico no município de Ingá, a cerca de 90 quilômetros da capital paraibana. A Pedra de Ingá completa um conjunto de rochas com inscrições rupestres, chamadas Itacoatiaras, pedras escadas em tupi, e assenta-se junto das águas do rio Ingá de Bacamarte. O imenso e integrante monolito traz em quase toda a sua superfície figuras humanas, animais, espirais, plantas, cruzes e estrelas, entre outros tantos desenhos, muitos indecifráveis, apesar do esforço de geólogos, historiadores e arqueólogos. As inscrições aparecem em depressões de quase 1 centímetro de profundidade. Na verdade, os sulcos já tiveram até 3 centímetros, mas as ações do tempo e do homem contribuem para a sua degradação. O monumento foi tomado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IFAM), mas apenas uma corda precária preserva o bloco das mãos curiosas de certos visitantes. Estado de São Paulo, 26 de novembro de 2002, Caderno de Viagem e Turismo. Excelente texto sobre o Ingá e sobre seus sítios arqueológicos e paleontológicos. Tá bom, professor, o que é que o senhor quer da gente com esse texto? Bom, temos esses exercícios aqui, ó. Onde o texto foi publicado? E aí? Como é que eu vou saber essa informação? Ó, acabei de ler aqui no final, ó. Olha aqui embaixo. Ó, no Caderno de Viagem e Turismo, né, do jornal Estado de São Paulo. E qual foi o objetivo? Né? Com que objetivo? Todo texto tem um objetivo, gente. E o objetivo desse texto é de divulgar lugares interessantes para as pessoas visitarem. Tá? No caso, divulgar
o Ingá, divulgar o sítio arqueológico a ser visitado. Bom, olha aqui o título. Releia o título, tá? Esse título tem dois sentidos, um positivo e um negativo. Olha aqui o título. A aridez do sertão conserva sítios arqueológicos e paleontológicos. Você consegue identificar um sentido negativo e um sentido positivo nesse título? Bom, a aridez do sertão. Você acha isso um ponto positivo ou um ponto negativo? Negativo, exatamente. Conserva sítios arqueológicos e paleontológicos. Seria o quê? Positivo. Ou seja, a aridez do sertão conserva, salva, mantém, preserva os sítios arqueológicos e paleontológicos. E aí eu venho perguntar isso a vocês. Você sabe o que é um sítio arqueológico e um sítio paleontológico? Hein? E você sabe também sobre as inscrições rupestres? O que é inscrição rupestre, né? Procure no dicionário o significado dessas palavras para aumentar o vocabulário e melhorar seu desempenho como leitor e como produtor de texto. Bom, eu vou deixar essa com vocês, tá? Esse aqui é exercício de casa. Pesquise no dicionário o que é um sítio arqueológico, o que é um sítio paleontológico e o que são inscrições rupestres. Acho que você sabe, né? Professor de história é bom. Bom, vamos lá. Repare que abaixo do título se destaca uma frase com outro tipo de letra, né, em itálico, que põe em evidência o texto de descrição, sintetizando o conteúdo do texto. Transcreva essa frase. Então vamos ver que frase é essa. Ele diz que está embaixo do título e que está em itálico. Ahá! Olha aqui, ó. Está em itálico e está abaixo do título. Entre os destaques está a Pedra de Ingá, com 24 metros de comprimento por 3,8 metros de altura. Beleza, achei o título, o texto. Eu pedi para transcrever aqui, você escreve essa frase aqui. Na sua opinião, a frase transcrita descreve a Pedra de Ingá de forma precisa ou imprecisa? Olha aqui, ó. Entre os destaques está a Pedra de Ingá, com 24 metros de comprimento por 3,8 metros de altura. Essa é uma descrição, pessoal, precisa ou imprecisa. Por quê? Bom, é óbvio que é de forma precisa, porque indica o tamanho exato da pedra, que no caso é de 24 metros de comprimento por 3,8 metros de altura. Tá bom? E o que é que isso tem a ver com o nosso assunto, professor? Tudo a ver. Tá? Porque é uma descrição objetiva. É dizer que aquilo é daquele jeito e acabou-se. Já a descrição subjetiva, como o próprio nome indica, põe em destaque o sujeito e as sensações e opiniões em relação ao objeto descrito, enquanto a descrição objetiva ressalta as características desse objeto. Bom, olha só, pessoal. Considerando essa comparação, sim, nesse capítulo nós vamos abordar a descrição objetiva, como eu falei no início do capítulo, tá? A oração objetiva vamos estudar aqui. No próximo livro, no volume 3, vamos estudar a oração subjetiva, a descrição subjetiva. Pois bem, considerando essa comparação, responda. Na sua opinião, a frase que sintetiza o conteúdo do texto é uma descrição objetiva ou subjetiva? A frase que sintetiza o conteúdo do texto é uma oração, é uma descrição objetiva ou subjetiva? E por quê? Vamos lá, vamos olhar de novo qual é essa frase. Olha ela aqui. Entre os destaques está a Pedra de Ingá, com 24 metros de comprimento por 3,8 metros de altura. Mais uma vez, é uma descrição objetiva, né? Pois ela é marcada pela precisão, além de não apresentar sensações nem opiniões, né, que descreve respeito ao objeto descrito. Ou seja, ela está dizendo o tamanho da pedra e ponto.
Ah, eu acho que é uma pedra quadrada. Ah, não, mas me disseram que ela tinha pontas redondas. Talvez seja uma pedra que não faça tanta sombra assim. Isso são comentários, são, sabe, imaginação. Isso é subjetivo. A objetividade ela vai direto ao ponto, tá certo? Bom, esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem em casa. A partir de qual parágrafo do texto a pedra do Ingá passa a ser descrita com maior objetividade e precisão? Então você vai pesquisar no texto. A partir de qual parágrafo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto? A partir de qual parágrafo ele começa a descrever a pedra do Ingá com bastante objetividade e precisão? Tá bom? Esse você vai voltar no texto, vai tentar ler e descobrir sozinho. Bom, vamos lá. A relação texto-contexto. Você percebeu que esse texto é uma reportagem, né, cujo o objetivo é despertar o interesse do leitor para que ele visite determinado lugar no qual há sítios arqueológicos e paleontológicos. Entretanto, esse lugar é o sertão nordestino, região do país marcada por aspectos negativos. E o texto fala até de aspectos negativos. Destaque os adjetivos da frase inicial do texto que caracterizam esses aspectos negativos. Bom, lá no texto ele fala justamente isso. Olha aqui, ó, bem no comecinho. Sai governo, entra governo e o sertão segue invariavelmente relacionado a, olha aqui, seca, pobreza e sofrimento. Ele está dizendo que o sertão se relaciona com isso. É caracterizado por seca, pobreza e sofrimento. Tá bom? Repare que essa frase inicial é uma constatação que pode ser considerada um lugar comum sobre a região que trata a reportagem. O autor utiliza essa frase para logo em seguida colocar um destaque ao que realmente pretende descrever, uma riqueza de valor inestimável no interior do Nordeste. Bom, vamos ver o trecho inteiro para a gente ter uma noção melhor do que está acontecendo aqui, tá bom? Olha só. Ó, ele fala, né, que aqui no governo, que no sertão é um lugar marcado pela seca, pela pobreza e pelo sofrimento. Olha aqui, mas mudança de opinião, mudança de ideia. Estou chamando sua atenção de novo. Contudo, entretanto, todavia, o mesmo sol escaldante que evapora as esperanças dos sertanejos e a mesma terra quebrada pela falta de irrigação preservam uma riqueza de valor inestimável no interior do Nordeste. Então, perceba que é uma estratégia de escrita isso. Se eu quero chamar sua atenção para um ponto positivo, eu apresento um ponto negativo e aí ó, você vai acompanhar aquele ponto negativo e depois eu te fisgo com uma surpresa. Entendeu? Ó, porém, mesmo diante desse quadro, olha só que coisa bacana tem aqui por trás. É um movimento maravilhoso. Uma pessoa habilidosa na escrita, ela faz isso. E eu quero que vocês tentem colocar essa técnica em prática também nos nossos próximos exercícios. Tá? Levar o leitor por um caminho e aí fisgar para o que realmente você quer escrever. Bom, a reportagem é um tipo de texto objetivo, né, marcado pela preocupação com a exatidão e com a fidelidade ao real. No entanto, mesmo assim, esse tipo de texto apresenta marcas que indicam o ponto de vista de quem escreve e também o objetivo que se quis atingir ao escrever, como veremos por meio de uma leitura mais atenta. Tá bom? E aí, tem energia ainda? Vamos lá? Vamos continuar. A aula de redação hoje vai ser bem intensa. Pessoal, opa! Como os textos dizem, o que dizem da releitura para a produção? As marcas de subjetividade no texto objetivo. Bom, releia o primeiro parágrafo do texto e observe os trechos, ok? E observe os trechos que indicam marcas de subjetividade do autor, ou seja, marcas de sua impressão ou opinião sobre o que escreve. Então vamos lá, vamos reler esse trecho que o livro está nos sugerindo e nós temos que identificar, né, as marcas de subjetividade do autor, tá bom? Vamos lá.
Mas o mesmo sol escaldante que evapora as esperanças dos sertanejos e a mesma terra quebrada pela falta de irrigação preservaram a riqueza de valor inestimável no interior do Nordeste. A Paraíba, por exemplo, abriga sítios arqueológicos e paleontológicos que, aliados a formações geológicas curiosas, convencem qualquer turista de que o roteiro alternativo pode sim passar ao largo da Bela Costa. Além do mais, o Cariri pernambucano tem lá suas belezas à margem dos padrões tradicionais. Pessoal, veja que as expressões destacadas são marcadas por termos de valor positivo. Olha aí, preservaram a riqueza de valor inestimável. Formações geológicas curiosas convencem qualquer turista de um roteiro alternativo pode sim passar passar ao largo da Bela Costa. O Cariri pernambucano tem lá suas belezas. Tudo isso está sendo bem reforçando o positivo. Ele denota a simpatia do autor em relação ao objeto descrito. Entendeu? É um pouco da subjetividade do autor. Ele está te vendendo a ideia de que o lugar é bom. Mesmo apesar de tanta má fama, de seca, de coisa assim, ainda tem seu valor. Ainda tem sua beleza. Bom? Bom, como é que ele faz isso? Ele faz através de. Ele faz isso tanto por meio de verbos como preservaram, de substantivo como riqueza, beleza, por meio de adjetivos como inestimável, curiosa, bela. Tá certo? Além disso, o texto explicita ao leitor a razão dessa simpatia à medida em que deixa claro seu objetivo, que é convencer o turista de conhecer o lugar. Lembra, todo texto tem objetivo, toda propaganda tem objetivo, todo vídeo tem objetivo, toda aula tem objetivo, tá bom? E a ideia é que você que parou para ler, você que parou para assistir, você que parou para consumir aquele conteúdo, entenda o objetivo daquele conteúdo e possa fazer acontecer, não é isso? Bom, mesmo em um texto objetivo, como uma reportagem, há indícios de marcas que revelam tanto o ponto de vista do autor quanto seu objetivo ao escrever. Então, pessoal, não caia nesse papo de esse é um texto 100% impessoal. É muito difícil isso acontecer. Tá bom? Até as leis, em alguns momentos, não são impessoais. Então, se você está escrevendo alguma coisa, se você está falando alguma coisa, explicando alguma coisa, algo do seu interior vai para aquele exercício, para aquele texto, tá bom? Bom, e aí qual é o exercício que você vai fazer agora para terminar a aula aqui? Você vai ler atentamente esse trecho da reportagem e vai grifar, sublinhar, né, as passagens que se perceberam marcas de subjetividade do autor. Então, esse trecho aqui, e você vai marcar quando é que o autor foi subjetivo, ou seja, ele falou um pouco do ponto de vista dele. E para terminar, né, que palavra desse parágrafo demonstra com maior intensidade o ponto de vista do autor em relação ao lugar descrito, como essa palavra destacada no texto e a que objeto ela se refere, e para experimentar o fruto do cacto chique-chique, ou para fotografar a flor exótica, quais dos 5 sentidos estão em destaque? Pessoal, letra B e letra A para casa desse conteúdo que a gente acabou fazendo aqui agora, tá bom? Mas essa aula foi bacana, estamos concluindo o módulo 2, tá bom? Então, a gente se encontra na próxima aula. Eu vou terminar todo esse exercício, todo esse capítulo e deixar os exercícios finais para a gente corrigir, tá bom? Um grande abraço a todos, até mais!